povo de Israel organizou, no sentido geral da humanidade, você chega num ajuntamento, tem um almoço, come mais, e outro come menos. Mas aqui, na providência de Deus, todos tinham a mesma medida de alimentação. Era 2 litros para cada pessoa. E não desperdiçava e não faltava. Era o que começou a falar com o povo. Só que o povo é teimoso. Aqui no versículo 17 e 18, pode ler na sua Bíblia da linguagem de hoje. Do 18 ao 19? Isso. Quando mediram, aconteceu e Não sujejava, né? Não faltava. Quando mediram, aconteceu que uns que haviam pegado muito não tinham demais, e não faltava nada para os que haviam pegado pouco. Cada um havia pegado exatamente o necessário para comer. Então Moisés disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. E se guardasse, prossiga. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés A dúvida. e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte, o que tinha sido guardado estava cheio de bichos, e estava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Moisés ficou tão irritado com o povo e falou: por que tentais a Deus? Por que colocais a Deus à prova? Por que, vai outros falar, por que fazeis prova de Deus? Olha, Deus, a pessoa usa muito essa expressão, vamos fazer prova de Deus, só que se você olhar na etimologia da palavra, fazer prova de Deus é um tipo de dúvida de fé e tentar a Ele. Como Israel, lá no capítulo 3 de Malaquias, Deus mandou fazer prova, mas a situação do povo era uma situação grave. Era uma situação totalmente violadora das regras. Então Deus falou: então, se vocês quiserem fazer prova de mim, para tirar tanta dúvida, agora quando você está bem, convivido com a palavra, não é lícito fazer prova, porque quem põe prova a Deus, quem pôs Deus a prova lá no deserto, quem foi? Hã? Quem colocou Deus à prova lá no deserto? Então é de natureza maligna. Assim por diante. Aí, como a irmã deu, eles pregaram e colheram e deixaram para amanhã. Olha, no sentido espiritual, para manter a nossa santidade nessa parte, tudo que devemos fazer hoje, tudo deixemos para amanhã. Tudo que você pode fazer hoje, que deixa para fazer amanhã, cai no pecado da soberba. Não é pecado qualquer pecado, é o pecado que pede a sujeição de Deus. Eles escolheram para comer naquele momento, não foi isso? Depois deixaram para amanhã. O que aconteceu? Virou bicho tudo, virou chato. O pecado que a pessoa ela comete por decisão solene, prende a pessoa. Que é decisão solene? Quem sabe? Eu irei fazer isso em nome de Jesus, vou fazer isso, é juramento. Você não sabe do dia de amanhã. Diga assim: amanhã eu irei fazer isso, aquilo, em nome de Jesus, se viver, se Deus permitir. Aí você se desprendeu do juramento. Ou então prende dele o pecado do juramento, porque só tem um que pode jurar. Quem é? Por que Deus pode jurar? Porque nada impede ele cumprir a palavra. Agora nós somos limitados. E Tiago chega a dizer para a igreja: as pessoas que vêm fazendo projeto para amanhã desta maneira, ela está sendo cometida pela natureza maligna. Porque na lei dos 10 mandamentos, do capítulo 20, versículo 3, 4 e seguinte,
de Êxodo está dizendo: não tomarás o nome em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem tomar o seu nome em vão. Então Deus sabe, e a pessoa sabe que ela falou e não fez. E ela poderia ter projetado para fazer e não ter feito, também não ter pecado. Por causa do quê? E ela afastou a palavra da solenidade para o dia de amanhã. Faltando, tirando desta posição, você nunca vive pecando. Por quê? Porque eu irei amanhã fazer isso ou aquilo. Se Deus escrever. Por isso que não existe quebra de campanha, não existe quebra de campanha de jejum. No Novo Testamento você não encontra uma vez. Você faz um projeto, fazer uns dias de propósito. Só que você quebrou e não pecou. De acordo você sabe fazer, compreendeu? Porque eu já ouvi muitas pessoas: você não pode fazer isso, você não pode quebrar a campanha. Olha, como não pode se nós somos limitados? Não é isso? Eu me lembro, uma época, a presença marcante de fulano, a presença marcante de fulano tal dia. Daí a pouco sai a notícia: fulano morreu. Cadê a presença marcante? Porque nós somos assim, limitados, devemos reconhecer as nossas limitações e fazer o conceito com o Senhor diário. É diário, não é? Agora aqui aparece a palavra: depois da comida. O suficiente. Então Deus, ele usou, podemos chamar de uma boa culinária, né? Não ia faltar a comida, ninguém ia ficar embriagado porque comeu demais, e o nome de Deus seria glorificado. Mas o povo colheu com ganância. A ganância, ela viola os limites de Deus. Ganância por adquirir dinheiro fora do que deve e justo, ou com enganação. Ganância por tomar uma posição do outro, sendo que a posição é do outro. Ganância religiosa traz pecados graves. Já vi pessoas dizer: olha, estou passando luta na igreja. Você agora não é luta, é que ele está perseguindo o irmão. Eu já vi isso. É que o irmão sai para ficar no lugar. Compreendeu? Então é tomado por ganância. Diga. Ganância religiosa. No sentido espiritual, a mãe da ganância é o diabo. É o pai da ganância, podemos dizer assim. Como está no estilo feminino, é o pai da ganância. Então analisemos bem a economia, a fartura de Deus e a economia dele. Deixaram para amanhã e depois o resto deixou, estragou. A irmã leu até o versículo 20, não foi isso? Vamos para o 21. Esse mesmo trabalho que estamos fazendo. Todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer. Naquele dia, todo o calor do sol derretia o que ficava no chão. 22. No sexto dia, pegaram pouco, isto é, 4 litros para cada pessoa. Isto aí, 4 litros para cada pessoa, porque o dia seguinte era o sábado. E o sábado era guardado literariamente. Vai prosseguir. Os líderes do povo foram contar a Moisés o que estava acontecendo. E Moisés lhe disse: amanhã é dia de descanso, o sábado, santo, separado para Deus, o Senhor. Por isso o Senhor deu a seguinte ordem: os que quiserem assar esse alimento no forno, que assem, e os que quiserem cozinhar
Isso. Então deixou naquele dia que eu tinha que colher 2 homens, que significa 4 litros, para o dia seguinte. E não poderia ir atrás na sequência de mais comida, porque o que Deus deu era suficiente para aquela alimentação, chamada a alimentação decente, a obediência a Deus. Aí eles colheram no 6º dia para substituir o 7º. Mas no 7º dia, aqui na sequência, diz a palavra que eles foram colher e não acharam nada. Não é isso a sequência? Os filhos de Israel foi no sábado, foram colher e não acharam nada. Murmuração, pecado e dúvida novamente na palavra. Agora, como estão se referindo, todas as vezes que Israel exagerava, Deus irava com ele. O crente, o cristão, deve ter muito cuidado de não desperdiçar alimentos. Coma uma vez, coma 2 vezes, se for possível, repita, pode ser a 3ª vez, mas não deixe de entrar. Não jogue fora, porque a pessoa vive em pecado. Devido à violação, como a gente está comentando, a violação das leis morais de Deus. Que Ele é um Deus de fartura, mas não é Deus de desperdício. Quando há desperdício, há abuso. Jesus trabalhou na obra da fartura, mas de maneira decente. Os irmãos podem avaliar, como nós vamos ler um texto do Antigo Testamento, que ele passa para o Novo Testamento, é conhecido como a lei moral de Deus, decente e eterna. Vamos para o Novo Testamento, que é no capítulo 6 do Evangelho de João, e os versículos 12 e 13. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É importante nós estar sempre nessa instrução sobre a nossa vida, que parece que pessoas que parecem que isso é normal, mas é pecado tão grave que acende a ira de Deus. No caso, pode ler o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 12 e 13. E como estavam saciados, disse a seus discípulos: recolhi os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada, e explicaram aos que haviam comido. Olha bem, está ligado no Antigo Testamento ou não está? Colhe o que possa comer, não deixe nada para amanhã. E o povo de Israel temou e deixou o alimento para amanhã, e no dia seguinte apareceu inchado, estragou tudo. Então aí a atitude foi Deus e Moisés irando. E Deus também irado com o povo por causa disso. Agora Jesus multiplicou os pães e o povo comeu e sobrou. Aí ele deu a ordem. Foi recolha para que nada se perca. 12 versículos, capítulo 6, versículos 12 e 13, ó, o irmão meu. João 6, 12 e 13. Isso. Veja bem, aí veja Jesus trazendo, quando vamos ler a Bíblia, tem assuntos que não estão no Novo Testamento, então você desconsidera que foi para aquela época o povo de Israel dentro da lei. Só que aqui nós estamos falando sobre a lei moral de Deus que está no Antigo e Novo Testamento, que nos edifica em conservação da santidade. Aí o Senhor disse: olha, recolha para que nada se perca. Recolher quanto? Qual é o número dos apóstolos? Um para cada. É maravilha! Está compreendendo? Um para cada apóstolo, em suas famílias, e nada se perdeu. Então hoje nós
está além da sua possibilidade, do seu querer. É a Bíblia diz. Agora a palavra nos diz que nós estamos salvos. Os que creem assim segundo a palavra. Porque no Antigo Testamento, uma pessoa era justificada pelas obras. Pelas obras. O que é justificado pelas obras? O devorador só sairia quando a pessoa dizimava. Até hoje ele traz para o Novo Testamento de maneira invertida. É invertido. No Antigo Testamento, o devorador só sairia quando dizimava. Aí Malaquias 3:10 na sequência. Ou ofertado. No Novo Testamento, o devorador sai quando? Vocês compreenderam que muda totalmente o aspecto. Porque o que é por obras, no Novo Testamento, veio a ser por fé. Primeiramente, a pessoa vai dizimar, não é para receber a salvação, porque ela é salva. Então já não tem devorador. Porque primeiro saiu o devorador através do quê? Da aceitação. Malaquias falando de devorador sobre o povo de Israel, depois Deus deu a Malaquias a visão do Messias. Vamos até analisar ele uns minutos, vamos analisar todas essas coisas boas que traz, porque às vezes quando você traz uma doutrina de obras do Antigo Testamento, está cancelando a morte de Cristo. E ainda continua debaixo da maldição da lei, porque na lei a maldição só sairia quando nascia a obra, mas na graça a maldição sai quando aceita Cristo. Dava para mudar a mente, a gente está compreendendo? Estão? Quando compreende, trabalha mais e trabalha menos e produz mais. Compreenderam? Senão, a visão distorcida da lei, a pessoa não sai do pecado. Eu quero até dar uma referência aqui em 1 Coríntios 15, versículo 56. Se alguém quiser ler. E isto é o que se vê muito. Coríntios 15, 6. 56. Isso. Primeira epístola fala aos Coríntios. Eu já ouvi pessoas falar, ladrão, feito ladrão, cancelar a cruz de Cristo. Encontrou, irmão Carlos? Pode ler, pastor? Pode ler, irmão Rosana. 55? Capítulo 15, versículo 56. 56, né? Isso. Ora, os orgulhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Por que a força do pecado é a lei? Porque a lei, quando era dada, ela era exigida. É uma lei boa, olha bem, é uma lei boa entregue a um povo de dificuldade. É a lei boa, santa e justa entregue a um povo que não consegue cumprir. E quando a pessoa não consegue cumprir o que foi dado segundo a lei, o pecado não sai. E é impossível o homem viver infalivelmente cumprindo todas as leis da lei. Então o que é que aconteceu? Deus tirou esse peso de nós, chamado jugo pesado, e nos colocou o jugo da fé, conhecido como jugo leve. Aí, ó, a irmã Rosana, olha a expressão de Paulo 57, no mesmo capítulo. 57? Mas a graça a Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Ele tirou da força do pecado, que é a lei. Porque isso até hoje tem pessoas penduradas lá, mas se vê que são pessoas que às vezes gostam de criação de membros mais simples. Devorador na sua vida, um membro é sempre aí, está nisso. Eu vou comprar esse direito através de uma dádiva, de uma oferta. Devorador não sai com oferta, não sai com nada, só sai em nome de Cristo e a aceitação de Cristo, o Senhor da glória. Compreenderam como a linguagem às vezes é invertida? Aí
porque diz o próprio Malaquias sobre conversão, aqui no capítulo 4, versículos 5 e 6 do profeta Malaquias. Vamos voltando lá para a palavra de Deus. São coisas que, como nós estamos falando, controle de alimentação está no Antigo e Novo Testamento. Agora, a quebra de maldição ou expulsação de maldição por obras está no Antigo Testamento e não está no Novo. Porque em lugar de obras, vence. Em lugar de maldição, vence. O irmão mesmo pode ler Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Texto. Aí já é Malaquias preparando o povo para receber a salvação pela, diga, ajude aí, pela fé. Pode ler. Eis o profeta Elias, antes que venha dia grande e terrível do Senhor, e que cortará o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que não venha e confira e vira até a corrupção. O mesmo Malaquias profetizou com maldição dos seus irmãos amaldiçoados. Para os irmãos podem avaliar que a gramática da Bíblia ela é inspirada. Agora lá Malaquias está dizendo assim: vós que me roubais, mas toda nação. Ou é nações? Nação. Nação é uma ou é muitas nações? Nação é uma, nações é várias, né? Até o gramático da palavra é inspirado. Vós que me roubais, mas toda Nação. singular. Falando só para quem? Não compreendeu? Para Israel. Mas depois, onde o irmão Carlos leu, viria João Batista na poder e virtude de Elias, para preparar o povo para qual finalidade? Para converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Fala de Israel aos estrangeiros e depois estrangeiros a Israel. No tempo exato, Deus diretamente a Israel através do testemunho do estrangeiro. Para qual finalidade? Para que Deus não venha e fira a pessoa com Ambição. mas porque deslocou-se da lei e agora a pessoa entregou-se na graça. No autismo ele está antes da lei, não está? Quem já leu? Nunca leu, não? Ele está antes da lei, pelo Melquisedeque, que abençoou Abraão, que naquela época não tinha lei, e Abraão dizimou depois que foi abençoado. Aí não tinha devorador na vida de Abraão, tinha fé. Aí entra o preceito da lei no meio da repreensão de Israel. Aí já não era fé, já era obra. E por fim vem a promessa. A pessoa se converte a Cristo para que fique isento da maldição. Justamente. E quando veio João Batista, ele veio pregando, comparando a mesma palavra de Malaquias. Porque a única coisa que tira a pessoa da maldição é o arrependimento. E foi a primeira palavra que João Batista usou lá no capítulo 3 de Mateus, de Lucas também. Foi pedir o povo o quê? Aí tirou da lei, tirou da força do pecado. Porque ele não pôs uma regra que o povo não poderia cumprir. Arrependei-vos, porque aí aconteceu o quê? Nem precisa ler. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Cadê a maldição? Eliminou. E muitos hoje ameaçam as pessoas. E é grave, porque um erro, ele não é grave. Quando a pessoa conhece que errou, ela pede perdão e ela não entrou em contradição. Agora, uma heresia, aí já não é erro, já é pecado capital e leva a pessoa toda vez. Maldição, isso é maldição, maldição, aí já não é erro. É mais do que erro, é heresia, é o pecado capital, ele está em convicção, cancela o sacrifício da cruz. Você sabia disso?
No capítulo 2 de Gálatas, 21, vamos ver o que diz a palavra sobre esse assunto. Gálatas 2, 21. Então, a questão da palavra salvação é obtida através do conhecimento de Deus que nos dá. Gálatas 2, 21. Não sei se alguém encontrou, não encontrou. Para maneira a palavra de Deus. Gálatas está logo depois dos Coríntios, é Gálatas, depois o Efésios. Que diz a palavra de Deus. Pode ler. 2, verso 21. Capítulo 2, 21. Não adquiriram a graça de Deus, porque se justifica provém da lei. Segue-se que Cristo morreu de balde. Ou você segue a lei e cancela a morte de Cristo, prega a morte, a ressurreição e a salvação falsos, e não tem outra atitude, fazer com que a morte de Cristo seja vã, é justamente voltar aos mandamentos da lei, chamado a meia-verdade. É a mistura da morte de Cristo, salvação pela morte de Cristo, mas ligado às obras da lei. A meia, tudo é falso. Perigo, não é? Precisamos aprender ou não? Porque o que mais nós precisamos? Muito, é verdade. Precisamos aprender muito, porque nós temos uma advertência bíblica que quem acrescentar, ele é notificado através de acréscimo do quê? Das pragas que já estão caindo, cada momento a mais. E quem diminuir a palavra, qual é o resultado? Não é arriscado porque está vindo. Você pode continuar com os dons às vezes pregar, expulsar demônios, por enfermos até, mas a essência da fé, ela desaparece. E quando desaparece a fé, a essência da fé, o amor esfria. Por se multiplicar a iniquidade, o amor. E quando é que o amor se esfria? É quando você troca a fé salvífica por obras. Não tem como prosseguir. Aí não se não me tira a graça. Porque se a lei é importante para salvar, siga e Jesus morreu em vão. De balde. Por isso que temos que ter essa educação, esse processo de educação. Vocês estão compreendendo? Então a igreja está na posição de servir a Cristo. Só que nós precisamos, Deus já nos deu. Contentamento com a salvação. Eu vou fazer boas obras porque sou. Então compreenderam bem. Exatamente. Ele dá um testemunho porque sou salvo e não para salvar. Porque quando a pessoa está abaixo da lei, a ira de Deus não sai da pessoa. Agora, na graça, o que é que a Bíblia diz sobre a ira de Deus? Nós estamos debaixo da ira de Deus? Não. Responda, não, porque a melhor coisa é, na conta ele não descobriu, estamos debaixo da ira de Deus? Não. E a ira de Deus, ela traz a separação, castigo, desorientação, desacato, dureza de coração, assim por diante. Mas a plenitude de Deus, a graça de Deus, ela nos isentou da ira. Já estamos quase complementando, nós vamos ver aqui no primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, já diretamente no versículo 9. 5, verso 9, 1 Tessalonicenses. Glorificado é o nome do Senhor agora. Ele lembra nós, não é? Alex. Tessalonicenses 1, capítulo 5, verso 9. A gente chama versículo chave. Versículo chave. Pode ler, irmãos.
Lusa, nós ganhamos tempo. Isso está certo. Porque o nosso evangelho. Não, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Isso. Então, a palavra foi a luz orienta muito. Pode ver? Pode. Porque Deus não destinou Maria, mas para a aquisição da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela nos destinou para a Salvação. para a ira. Não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Por quê? Olha o que diz aí no Meia-Marés, pode ler 4 de Romanos, verso 5. Por que Deus não nos designou para a ira, mas para a aquisição do Espírito? É como se fosse um diploma da salvação. Encontrou Romanos 4, 15. Encontrou? Porque encontrar primeiro, valido, para nós ganhar tempo. Orado também importante. Encontrar? O direitão é uma Fernanda. Marcou, não? Capítulo 4, versículo 15 aos Romanos. 4:15. Isso. Porque Deus, no versículo que Deus não. Porque a lei opera aí. Porque aonde não há lei, também não há transgressão. Por que não há transgressão? Porque nós estamos debaixo da misericórdia de Deus. Você sabe que transgride, por alguma coisa chega um pecado leve. Mas no momento que a pessoa transgride, o que acontece? Ela não está compromissada com a pena de morte, mas está compromissada com a misericórdia de Deus. Então ela se arrepende e Deus perdoa. E mesmo porque quando transgredir a lei, qual era a atitude? Está em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Quando a pessoa transgredir a lei, ela já estava enquadrada na pena de morte e era morta naquele dia, enterrada naquele mesmo dia, porque ela fora morta como maldita, porque transgrediu a lei. Quando alguém transgride a graça, é maldito, só que aí ele não vai para a pena de morte. Ele se arrepende, o Espírito de Deus está dentro do arrependimento, e Deus perdoa, e Deus não ficou irado. Obrigado por entender. A lei opera a ira. Onde não há lei, não há consideração de várias, porque a pessoa sabe que errou, ela sabe que pediu, arrependeu, sabe que pediu perdão e tem certeza que foi perdoado. Aí ela segue a lei. Compreenderam bem como funciona bem o ensinamento? Precisa de ensinamento ou não? E como precisa, porque essa questão de mistura da lei de uma graça, o pecado é tão grave que é chamado adultério ministerial. É uma mulher, é uma igreja com 2 maridos. O marido morto é a lei. E o marido vivo é Cristo. E então a igreja, com a lei e a graça, sem separar, ela está justamente em adultério espiritual. Paulo fala disso em Romanos capítulo 7, versículo 7, na sequência, no 4 em diante, ele diz: olha bem, a esposa casada está sujeita ao marido enquanto vive, mas o homem está livre para casar com quem queira, contando você no Senhor. Aí ele continua: assim é vós, agora sois de outro. Quem é? Quem é o nosso esposo hoje? Cristo. Quem é? E quem era o esposo do Antigo Testamento? Causado por quem Deus deu a Moisés para instruir para o povo. Mas a palavra diz que Moisés mesmo era o tipo de Cristo, ele pregou para o povo. Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Ouça tudo o que ele disser. Estava em 18, 15 de Deuteronômio, falando bem assim com o povo, que Moisés estava usando a lei, mas ele confiava na lei ou na graça?
Está compreendendo? A mente era aberta. Os profetas viveram no tempo da lei, mas eles copiavam na lei ou na graça? A graça. A graça já estava visualizando lá então hoje, ainda mais hoje que está mais facilitado devido ao coração aberto para a palavra. Aí o Espírito de Deus vem sobre nós em forma de fruto. É mudança radical de atitude de pensamento. Aí a igreja sabe que está debaixo do quê? Aí aparece lá a pessoa, eu não vim aqui passar a mão na cabeça de ninguém. Já ouviu isso? De onde vem essa palavra? Vem da Bíblia? Quando Jesus disse assim, olha, deixo a minha paz os dou, ele está nos carinhando, no distribuindo carinho. Quando João diz, filhinhos, é a última hora, ele está tirando o exemplo de Cristo, está compreendendo, dando exemplo. Quando Paulo diz, o servo do Senhor não convém ser contender, mas ser manso para as pessoas, apto para ensinar, instruindo com mansidão os que resistem à palavra. 2 Timóteo 2, 23 e 4. Fala disso. Não aí no versículo 1 de Tessalonicenses, eu vou passar para o irmão, por curiosidade, está escrito: não trateis asperamente os velhos, mas admoestai-a como a paz, as idosas como a mães, as mais novas como a irmãos, com toda modéstia, diz a palavra. Ou seja, com toda a expressão de carinho. A Bíblia fala assim. Aonde que as pessoas encontram essa dureza? Só pode ser um ministério clandestino. Fora do contexto do Espírito Santo. Pode ver que quando Jesus encontrou com a mulher samaritana, ele usou a 4ª dimensão do Espírito Santo. Conselho. Já revelado no livro do profeta Isaías, quantos versículos? A 4ª dimensão, mulher, se tu soubesse conhecer o nome de Deus, soubesse quem falava contigo, ele estava sendo ofendido, estava. E assim sucedeu. Ele diz, eu sou judeu, eu vim te salvar. Você não quer não? Então vai para lá. Está compreendendo? Nada disso. A irmã conhece a história, esquece. E Deus continua abençoando quem tu já souber, apresente a Deus em ações graças. Continuaremos crescendo na graça, crescendo no conhecimento, crescendo também na humildade, crescendo na união, e assim por diante, enriquecendo no poder da graça, no poder da salvação. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É uma realidade na palavra. Senhor Deus, Pai poderoso, receba ofertas do céu, Senhor. Deus, Senhor, tens preparado, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, e o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Pode passar os 19, caso tenha na fé do Senhor da glória. Com amor, com alegria, em cada coração e conceição. Graças a Deus, bendito é o nome dele para sempre. É bom que aprendamos. Se não aprendermos, a palavra diz que a gente fica religiosamente, fielmente religioso, mas também fielmente em ignorância. Aí já não dá, né? Amém? Isso leve pela peça que Deus preparar. Traga para dar a obra de Deus, que ele não tem faltado, porque ele é o primeiro interessado em manter a sua obra. Vou passar a palavra no Senhor Carlos, como sempre. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvamos e bíblico, graças a Deus. Obrigado a mão da igreja, uma paz a Senhor Jesus da igreja. Bora fazer as mãos e glória a nossa igreja. Louvamos e Deus, graças a Deus. Quem crê na sua vitória aqui nessa noite, diz amém.
Graças a Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, para ter certeza. A Bíblia fala que todos o quanto vem diante da presença do Senhor, Deus ele jamais dispensa de mão vazia. Quem crê nessa vitória nessa noite diz amém. Graças a Deus, a posse da vitória, louvado seja Deus, né? Ensinamento maravilhoso, louvado seja Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada irmão, louvado seja Deus. Amanhã tem mais bênção, mais vitória. Deus permitir a nossa família. Estamos aqui, quarta-feira, Deus permitir, estaremos aqui pela manhã. Terceiro dia aqui da campanha, louvado seja Deus, da restauração. E à noite nós estamos dando treinar. Quem entendeu, diz amém. Amém. Louvado seja quinta-feira, louvado seja Deus, né? O culto da Fundação Viver. Sexta, louvado seja Deus, amém. O culto de oração aqui. Amém. Louvado seja Deus. E sábado já tem uma outra pessoa anterior que vai trazer a palavra aqui. Quem entendeu, diz amém. Segunda, louvado seja Deus, né? Eu vi assim, nos comentários que é capaz de mudar a Santa City para o partir de sábado. Né? Eu vi um comentário, acho que ainda não tenho certeza, mas segundo eu fiquei sabendo que eles estão querendo mudar a Santa Ceia para o dia de sábado, louvado seja Deus. Amém? Eu entendo isso também. Mas, louvado seja Deus, não importa. O importante é a gente estar na presença do Senhor. Sim ou não? Louvado seja Deus. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Domingo é o que, igreja? A nossa Santa Ceia. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E domingo vai ter ensaio, meu Fernando. Domingo vai ter ensaio aqui, louvado seja Deus. Amém? Luizinho, já marca aí, louvado seja Deus. Vai ser que hora? Tá bom, louvado seja Deus. Amém? Graças a Deus. Quem tem uma posse da tua vitória diz amém. Amém? Vai ser abençoado do Senhor e as palmas que dá para ele. Amém? Vamos agradecer a Deus nesse trabalho que nos deu. Quem compreendeu a palavra? Compreenderam? Estamos debaixo da misericórdia. E a palavra misericórdia significa alegria de Deus. Então nós temos o direito, pelo Espírito de Deus, saber que Deus está contente conosco. Ou então, quando misturamos a lei com a graça, sabemos que Deus está irado. Aí é perigoso, né? Nunca a pessoa é bem sucedida como se deve. Vamos agradecer a Deus, observando que tem pessoas que não são crentes e vamos ao nosso lado. Trabalho maravilhoso. Compreender a palavra é progredir, é crescer. Compreender a palavra de Deus. Compreender um pouco, não. É pecado desperdiçar comida? Sim. Isso. E eu disse que a pessoa na graça desperdiça comida, ela entra debaixo da ira de Deus. Aí já traz contradição. Senhor, nosso nome de Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que nos deu. Vamos a tua palavra santa e gloriosa de Deus, meu Pai, da virtude do teu evangelho santo e poderoso, que permanece, ó Deus, para sempre. Na virtude divina, Senhor, da tua palavra, a nossa família, a família dos teus servos, Senhor da glória, também apresentamos a nação de Israel, que é mandamento com promessa. Apresentamos também o nosso Brasil e outros países também. Meu Deus e meu Pai, dando sempre o livramento, nossa família, os vizinhos, enfim, os enfermos dos hospitais, Senhor da glória, em casa também. Meu Deus, os aprisionados por vários motivos, Senhor. Dai escape, meu Deus e meu Pai. No nome do teu amado Filho Jesus Cristo, e permanece para sempre. Amém. E graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor e a paz de Cristo. Se você quer receber o seu prazer, receba.